aqui da minha casa, estou fazendo essa live com um cheirinho de bolo e eu tô te convidando essa noite pra gente falar de coisa boa, tomando um cafezinho juntos e comendo um bolo de chocolate. É uma ótima ideia pra gente falar sobre vendas, sobre merecimento, sobre prosperidade. Para quem não me conhece, eu sou a Veridiana Silva, corretora de seguros, ajudo há 10 anos empresas, empresários, colaboradores a terem mais saúde. E há 5 anos eu me profissionalizei ajudando também colegas corretores a vender mais. E hoje eu também sou mentora de corretores de seguros. E esse é exatamente o motivo da minha live, porque eu ajudo outros corretores a melhorarem as suas vendas, a melhorarem as suas empresas, a aumentarem o seu faturamento. E no meu primeiro encontro, eu sempre esbarro com o grande problema, o merecimento que o corretor vai ter a respeito de si, a respeito do quanto ele se considera digno de receber pelo seu trabalho. E por isso, para que você, corretor, possa começar a sua semana vendendo mais, prosperando, eu estou fiz um convite especial à querida Tamara, que já me ajudou num processo que de fato trabalhou aspectos importantes sobre eu achar que mereço, a respeito das minhas vendas, ajudando os meus clientes. E eu quero chamá-la aqui para participar dessa live, onde a gente vai falar sobre isso. E aí, quanto você acha que merece ganhar? Você acha que merece ser feliz? Ou você acha que a vida é só feita de trabalho? Pois é, ela vai nos ajudar agora a falar com esses aspectos voltados justamente para corretores de seguros. Então, deixa eu mandar aqui para minha... Vamos ver. Mandei o invite. Enquanto ela chega, eu vou pegar um cafezinho. Opa! Cheguei! Muito boa noite, Tamara! Seja bem-vinda à nossa comunidade de corretores de seguros, que ajuda muitas pessoas a terem mais saúde, proteger o teu patrimônio, mas, além de tudo, vida de outras pessoas, né? Mas como corretores, às vezes a gente se preocupa muito com o cliente, com a empresa, e a gente esquece da gente. E hoje eu estou trazendo você porque é alguém que fala exatamente sobre isso, trabalha aspectos, do merecimento, do alto valor. E por isso eu gostaria que você falasse um pouco como você ajuda essas pessoas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tamara. Então, eu sou mentora e terapeuta. Trabalho no método aí da constelação familiar. E o que menos a gente vai falar aqui, na verdade, é sobre a venda. E sim como você vê a venda. Como que você se relaciona com o seu dinheiro, né? Porque tudo isso vai englobar no teu fechamento final. Então, quando vocês... Vamos pensar que o dinheiro é uma pessoa. Como que você se relaciona com ele? Qual é o seu... Como que você olha para ele? De uma forma escassa ou você olha assim, não, eu mereço, porque eu fiz, eu me dediquei, eu coloquei tempo, eu coloquei conhecimento. Então, tudo isso engloba dentro de uma venda. Tudo isso engloba dentro da sua autoimagem. Como você se olha, como você se sente. Porque muitas vezes, e o que mais acontece com a gente é, eu mereço, eu quero, eu desejo. Mas quando toca no coração, sai um pouco do racional. E como você se sente? Como que eu me sinto com o dinheiro? Por exemplo, quando eu ganho um valor muito alto, como que eu me sinto? Meu Deus, eu tenho que guardar, meu Deus, vai fugir, meu Deus, eu tenho que fazer minha reserva porque vai que acontece isso, vai que acontece aquilo. Tudo isso é uma forma de uma mente escassa que não se sente merecedora de ter aquela quantia muito grande. Então, às vezes, você até quer prosperar, quer faturar X valor, mas enquanto você não trabalhar essas crenças internas de merecimento, e uma delas que vem muito forte, pessoal, que a gente tem que trazer também aqui um pouco para a consciência, é assim, como que os nossos pais lidavam com o dinheiro?
qual é o nível de merecimento dos nossos pais, né, Veri? Eu, O que que a eu sou um gente exemplo trouxe? disso. Eu até Exato. comentei com você que eu tive uma infância muito pobre. Eu falei até nos stories. Não era humilde, não tem nada a ver com humildade, era realmente pobreza. Sim, E eu cresci numa mentalidade de que o rico ele não é uma pessoa justa, não é correto, eles não vão para o céu. Então, ao mesmo tempo que eu padecia pela falta de dinheiro, eu ouvia dizer que o dinheiro era prejudicial. Então, era uma coisa bem antagônica. E claro, a gente traz isso para a nossa vida adulta. E por algum tempo eu achava que o dinheiro iria me distanciar da humildade, do reino dos céus, iria me distanciar da minha própria família, que né? Porque a minha família dinheiro tem não essa traz mentalidade até felicidade. hoje. Exato. E a gente não quer desvincular da nossa família. E o Não. dinheiro aparentemente poderia fazer isso. Então eu sou um exemplo que rompi com esse bloqueio. Exatamente, porque o que que acontece? O ser humano em si, pessoal, ele quer pertencer a um grupo, pode perceber. A gente pertence ou da família, ou de amizade, ou da academia, ou da faculdade, ou até mesmo do trabalho. É uma essência que tem dentro de nós, porque a gente não quer se sentir excluído. Logo, se eu sou diferente da minha família, se eu penso em prosperar, se eu penso em romper a bolha, inconscientemente eu me saboto. Uhum. Me saboto como? Baixando meu nível de merecimento, faturando só até, por exemplo, 10 mil, não Até me pagar achando digno. conta. Oi? Tô até para pagar conta. Não quero mais que isso. Exatamente. A gente fica em três regrinhas do dinheiro. Que o primeiro é sobrevivência. E tem pessoas que só fazem dinheiro para sobreviver. Uhum. Esquecem do merecimento. E o que seria o merecimento, né? O merecimento, por exemplo, quero viajar para a Europa, quero trocar de carro, quero morar, sei lá, na orla, quero comprar um apartamento, quero investir. Então, tudo isso engloba o merecimento. E por último, a ajuda. Ajuda em quem? Ai, Tamara, tem que ajudar minha mãe, tem que ajudar, não sei, alguém da sua família. Quando a gente vai invertendo essas ordens, inconscientemente, o dinheiro também não vem. Por quê? Porque o dinheiro também tem um faro fino para quem se sente merecedor, para quem vai fazer ele multiplicar e não só ficar nessa mentalidade escassa, ai, eu mereço só isso, ai, porque tem que ser tanto, ai, porque minha família, como que eu vou faturar mais se minha família veio da escassez, veio do sacrifício, veio daquela coisa árdua, pesada. Gente, o dinheiro é muito mais do que um papel. O dinheiro, ele serve à vida. Ele tá Exato. aí para nos servir para mais e não para menos. Então, quando eu tenho esse olhar escasso, quando eu trago crenças de merecimento de casa, de que, por exemplo, dinheiro não traz felicidade, pobre é assim mesmo, tem que se contentar com pouco. Tudo isso vai inconscientemente interferindo no nosso padrão de vida, no tanto que eu quero faturar, no tanto que eu quero prosperar. Porque a nossa imagem interna, ela fica reverbando isso em nós. Uhum. É porque a gente quer? Não. Mas a gente tem que perceber. Se dinheiro fosse uma pessoa, como que você iria estar se relacionando com ele hoje? Você está dando valor para ele? Você está investindo? Você está fazendo atitudes para ele vir em prosperidade ou você está bloqueando? Está se auto-sabotando? Porque a gente também tem esse comportamento de autossabotagem, né, Veri? E Exato. inconscientemente a gente não consegue perceber. Por isso que muitas vezes tem que vir alguém de fora e falar assim: olha, é aqui que você tá se sabotando. É aqui que você tá errando. E Eu então. esbarro, eu Oi? esbarro só para contextualizar, porque agora a gente está falando de corretores de seguros, mas hoje eu que ajudo outros corretores a desbloquear as vendas, porque o corretor ele vem para vender mais, ele vem para crescer. Quais são os argumentos que eu falo para o cliente? E aí a primeira coisa que eu trabalho são os aspectos de como a pessoa se vê. Então, o que, que eu percebo? Que a gente fala conscientemente daquilo que a gente quer, mas inconscientemente a gente se comporta diferente do que a gente quer. Um exemplo, eu já tive corretores que eu mentorei, tá? Graças a Deus a gente conseguiu transpor essa barreira, mas ver, eu quero ganhar 20 mil, e aí desbloqueou os 20 mil. Só que aí o carro quebrou. A mãe sofreu um acidente, teve problema com o encanamento de casa. Então o dinheiro veio,
mas o dinheiro veio e já saiu. E ele não saiu para realizar um sonho, ele saiu para resolver problemas. Então, hoje, o que eu falo para o corretor: qual é o seu sonho? O que você quer realizar com esse dinheiro que você, né? Esse tanto de vendas que você quer escalar? E aí eu trago isso à consciência, porque a maioria eu quero pagar dívida. Eu quero quitar o meu apartamento. É um sonho também, mas o que você quer além disso? Porque o dinheiro, como você falou, ele tá para nos servir e não para a gente focar na dívida, num problema. E aí eu transmuto isso dentro das mentorias de que, o teu caderno do sonho, cadê? Às vezes o corretor tem o caderno da dívida, ele quer vender mais para pagar a dívida. E aí o dinheiro foge, ou quando ele vem justamente para isso. E eu tenho até uma mentorada que ela falou uma vez: Vere, eu quero para ter um dinheiro de reserva, porque vai que me acontece alguma coisa. Ou seja, a energia que esse dinheiro chega já é de, se acontecer alguma coisa, eu tenho uma reserva. E sempre acontece alguma coisa. Por quê? Porque você realizou a venda com a energia para esse fim do dinheiro, sabe? E é muito interessante você trazer esse ponto também, porque como o dinheiro é essa energia e você coloca a intenção, e a intenção nada mais é do que, pessoal? O propósito. O porquê eu quero prosperar. Por exemplo, quando a Veri traz, só para pagar a conta, ele já vem o quê? No sacrifício, no peso. Você não faz com alegria. E a gente prospera mais quando a gente traz alegria no propósito. Eu quero trazer um propósito o quê? Para mim ter uma vida confortável, para mim trazer segurança para minha família, colocar meu filho numa escola melhor. Exato. Então, é o propósito. Quanto maior for o meu propósito, quanto mais digno ele for, mais dinheiro vem, mais a gente prospera. E não vem com esse peso. Quando eu faço dinheiro com peso, geralmente ele não fica. Exato. Ele geralmente não fica, pessoal, porque o dinheiro ele tem um faro fino para quem honra ele. Então, se você não está honrando o teu dinheiro, por exemplo, para o mais, e só para manter a sobrevivência, que são os 3 pilares que eu trouxe, ele não vai ficar. Porque você está se sentindo o quê? Só para pagar minhas contas, só para mim sobreviver, só para mim pagar o meu condomínio, o meu aluguel. Então, não fica. Ele não fica. E me passou agora um insight, acabou fugindo. Deixa eu voltar aqui. Fugiu. Eu posso te fazendo alguma pergunta enquanto você pensa. Então, dentro desse, você que é uma consteladora, alguém que realmente trabalha profundamente esses aspectos, o que a gente precisa? Agora eu represento os corretores. O que a gente precisa para virar essa chave? Na verdade, se você quer prosperar na vida, você tem que trabalhar as tuas bases. E quais são as bases? Pai e mãe. Com a mãe, o dinheiro entra. Por quê? Porque a mãe nos está nos servindo com a vida. E a gente serve as pessoas com o quê? Com o nosso trabalho. Então, essa ligação de a gente passar adiante é assim. Então, a mãe nos serviu com a vida e o leite materno também dela nos sustentou até a fase da infância. Depois que a gente vai para a vida adulta, o que nos sustenta é o dinheiro. E então, quanto mais é um pouco complexo para mim trazer de uma forma aprofundada, mas de uma forma um pouco mais objetiva. Quanto mais eu honro aquilo que eu recebi da minha mãe, que é a minha vida, mais o dinheiro vai entrar com facilidade. Entendi. E quando o meu pai, para que serve? O pai é a energia da expansão, da força, da execução. Então, se a minha vida está travada, se o meu dinheiro não está ficando, se o meu dinheiro não está expandindo, se eu não estou conseguindo investir, eu tenho que olhar para a minha relação com o meu pai. Como que está a minha relação internamente, né? Pessoal, eu falo internamente no sentido assim, a nível de coração. Porque às vezes você pode falar assim, Tamara, eu me dou bem com meu pai. Mas a gente mora longe, a gente não tem contato, eu não gosto de conversar. Então é assim, longe a gente se dá bem. Então não é uma relação saudável. Entendi. Então quando a gente vai ressignificando isso, o nosso relacionamento com pai e mãe, o dinheiro vai vir com mais facilidade e a gente também vai conseguir expandir e ir para a vida, ir para o mundo de uma forma assim, de força. Entendi.
Porque o pai traz essa força, né? O Entendi. masculino traz essa questão de prosperar, de prover. E então a gente tem que estar equilibrado, assim, digamos, a nível de sentimento com os nossos pais. E uma outra coisa para vocês que são corretores, que é muito, muito, muito importante. Como que vocês olham o cliente de vocês? Boa, Você boa. olha o seu cliente só como um cifrão? Ótima Você olha e fala assim, observação. meu Deus, se eu fechar essa venda, eu vou, sei lá, pagar minha conta. Como que vocês olham para o cliente de vocês? O ideal é eu olhar no olhar de servir. O que é o servir? O que o meu produto, o que o meu serviço vai estar agregando para essa pessoa de uma forma fácil, que vai facilitar a vida dela. Porque quando eu olho para o meu cliente e falo assim, meu Deus, essa daqui, com isso daqui eu vou quitar o meu carro. Gente, da mesma forma que vocês sentem a energia de uma pessoa, o cliente também sente a tua energia. Ele vai falar assim, nossa, ele só tá aqui querendo fechar logo, sabe? É inconsciente, a gente sente energia. Todo mundo sente. Verdade, verdade. A gente, usando o nosso exemplo como cliente, né? Quando a gente está numa loja, a gente sente quando o vendedor ele está querendo apenas vender, ao invés de ele estar nos servindo. O que é melhor para você? Ai, qual calçado você se sente mais à vontade? É diferente de leva esse que tá linda, faz esse que tá melhor. Então, na nossa área de vendas, e aí eu acho que qualquer área de vendas, não só como corretor de planos de saúde, a gente tem esse quartinho do quanto que a gente começa a fazer quanto esse cliente vai me dar de comissão, como é que eu posso vender para esse cliente? E aí o cliente, ele realmente corre. Por quê? Porque ele entende que você não está ali para ajudar, ele sente que você está pelo dinheiro. Exatamente. E aí o cliente, realmente, eu sinto isso. Quando eu me percebo querendo entrar nesse quartinho eu quero pagar uma conta, eu quero resolver isso, eu saio um pouco dessa adrenalina, porque gera uma ansiedade, aquela coisa assim. Sim, você quer e aí eu me percebo. Exato. Porque às vezes a venda não entra, porque a gente fica nessa energia da ansiedade. E o cliente, de fato, percebe mesmo. Exatamente. E aí ele falou assim, bom, essa pessoa... O bolinho caiu, tá? Que eu publiquei nos stories. Manda pra cá. Peraí que tá indo pelos correios. E é muito... gente, por isso que fala assim, o dinheiro tem um faro fino. E a gente não pode ver com uma mente tão fechada de que ele é só um papel, que é só para conquistas. Não, ele tá a serviço da nossa vida e a serviço do outro. E uma maneira de equilibrar isso, é muito interessante eu trazer isso também, é o dar e receber. Então, você está dando algo teu, que é o teu serviço, a tua prestação, e em troca, ele está dando o valor dele, né? O dinheiro dele, para equilibrar essa relação. Então, quando a gente equilibra de uma forma adulta, que muitas vezes também a gente não está no papel do adulto, a gente só está no papel da criança querendo receber. Exato. E não, o adulto, gente, o adulto ele vai lá e paga o preço. Então, primeiro a gente serve. Eu vou lá, demonstro, falo, explico como que aquele produto vai mudar a vida dele, vai agregar na vida dele. E aí sim, a partir desse lugar de adulto, quando eu ofereço, o cliente vai me dar o dinheiro. Então, essa é uma troca equilibrada. E quanto mais eu vejo a necessidade, aqui é um ponto muito interessante. Como que o meu produto vai solucionar? O meu produto vai solucionar a necessidade dele naquele momento? Não sei, por exemplo, plano de saúde. Acho que já chega meio capenga na hora de comprar, né? Já chega com a corda no pescoço. Então, aí é o momento de você mostrar o quanto ele serve. O quanto o teu trabalho vai dignificar ele. E aí, esse cliente, ele vai pegar e vai indicar você para outras pessoas. Por quê? Porque primeiro você olhou para ele e não para o dinheiro dele. E não para aquilo que ele vai te oferecer em troca, né? Que é o valor monetário. Então, não vê o cliente como um cifrão, e sim o que você vai servir para ele primeiro. É uma das bases principais aí no meio de qualquer venda, de qualquer produto que você for fazer ou ter, né? Excelente. Excelente. Anotei essa dica, tá? Eu já sabia, obviamente, porque você já tinha, né, a gente já tinha trabalhado esse aspecto, mas é sempre bom relembrar.
Porque é um A gente exercício esquece. diário para a gente realmente ficar vigilante. Ah, qual é a minha Exatamente. missão? Que é o que eu trabalho, inclusive tenho mentoradas aqui assistindo, e eu sempre falo sobre isso. Foca no teu propósito, foca na tua missão, olha lá na frente. Uhum. Por quê? Porque no caminho a gente se perde no financeiro, a gente se perde nas ofensas, a gente se perde no não. E essas coisas podem nos desestimular. E aí a falta do dinheiro também desestimula, porque às vezes o dinheiro Claro. entra e sai. E aí, qual que é o meu propósito? Por que que hoje eu faço o que eu faço? E aí eu falo Muito sempre bom. para focar no propósito. Quem é Essa- mentorada pode até comentar aqui, ó, com tipo, é isso mesmo, que eu sempre falo sobre isso. É porque a questão do propósito, né? Igual eu trouxe antes, né? O dinheiro tem que ter um propósito. Mas eu trabalho com o meu propósito? Ou eu estou trabalhando só para pagar as minhas contas? Eu não gosto dessa profissão, eu não gosto do que eu faço, estou aqui só para pagar conta. E, gente, isso eu digo com tanta, mas tanta propriedade, porque eu tenho tantas mentoradas que estão vindo justamente por conta disso, porque não trabalham com o propósito, aquilo que realmente a tua alma tem uma chama dentro de você. Napoleão Hill traz o desejo ardente. Quando a gente tem um desejo ardente naquilo que faz, eu faço por amor, eu faço porque eu gosto, gente, a venda se torna assim leve. Você faz de uma forma, não que não vai ter os desafios, todo mundo tem, Sim. mas você não faz com tanto peso quanto você faz só pra, tipo, é a minha profissão que eu tenho no momento para pagar a conta para sobreviver. Então, trazer isso para dentro de vocês, perceber esse sentimento, como que eu olho pro dinheiro, qual é as crenças que eu carrego sobre o dinheiro de pai e mãe, né? Por exemplo, o meu teto financeiro é igual de quem aqui na sua casa? Do pai ou da sua mãe? Ai, Tamara, não é de ninguém. Certo, mas você está evoluindo, está no mesmo patamar faz tempo, não estoura seu teto financeiro, né? Nível de merecimento, qual é a sua autoimagem? Vive se criticando? Vive se julgando? Você consegue ver as suas pequenas conquistas? Isso também é muito importante. Boa. Por exemplo, vendi só um hoje. Não interessa, é venda, comemore cada uma que entra. Comemorar alegria, Isso. sentimento, vontade, desejo. Isso. A pessoa confiou em você, confiou no seu trabalho, gente. Então, quando a gente começa a mudar, parece ser bobo, né? Parece ser simples. Mas a energia que a gente gera mudando isso, mudando essa percepção, gente, é outro nível. Verdade. É aquela frase, né? O dinheiro ele segue a alegria. Se não tem alegria, o dinheiro não entra. Ou ele entra, mas ele entra sofrido e ele não fica. Ele não serve, Ou você. ele acaba não nos servindo. Porque é o que você falou, o dinheiro está para nos servir, né? Ótimos aspectos. A Gisele deu como fala, um legal. Ok. É isso mesmo, né, Gi? Eu sei que tem mais mentoradas aqui nessa sala. E é isso. E eu acho que vocês, agora falando que a maioria são mulheres, né? Tem o João também, que é do nosso time da Essencial. E eu falo, corretores e corretoras têm que anotar essas coisas. Porque essa live aqui está num domingo à noite. Você deve estar no teu sofá, você deve estar relaxando, se preparando para amanhã, ou lamentando porque amanhã é segunda. Isso também reverbera, né? Então anota, pega um caderninho agora, anota os principais pontos que a gente está falando. Então, o dinheiro segue a alegria. O que mais, Tamara, que você comentou? Honra. Honrar os pais, Merecimento. né? Como que tá a relação dos seus pais? Faz uma autoavaliação hoje, antes de dormir, pensa sobre isso. E aí, trabalhe esses aspectos durante a semana, porque você vai perceber diferença. Parece sutil, mas você talvez comece a ouvir mais sim. Os clientes vão fechar com maior facilidade, que a gente fica até com medo. Quando vem muito fácil, a gente acha que o cliente... não, esse cliente aí deve ter alguma maracutaia, deve estar cheio de doença. E não é. Às vezes é a própria vida falando que você pode vender mais fácil, você pode vender de forma mais leve. Então, trabalhe esses aspectos na sua vida essa semana, se observa, para de se autocriticar. Então, anota. Eu vou acordar amanhã e vou fazer um elogio me olhando no espelho antes de sair de casa. Isso vai te dar mais coragem, vai te empoderar.
e isso atrai o dinheiro. Parece que não, mas são os aspectos extremamente importantes. O que a Tamara, especialista, alguém que estuda sobre isso, que ajuda pessoas, né, do seu dia a dia, ela sabe como isso dá certo. E eu trabalho alguns desses aspectos dentro das minhas mentorias. Então, pega um papelzinho, anota. Olha para isso durante a semana. Faz uma autoavaliação desses pontos. Relação com os pais. Como você se vê, se você se critica. Pare de se criticar, começa a se elogiar. O que você falou, Tamara, comemorar as pequenas vitórias. Não Faz importa isso o quanto semana. entrou dinheiro, comemora. Entrou uma, duas, não sei quantas vendas, comemora. E é muito interessante também, você trouxe ali o ponto ali de pai e mãe também, novamente, né? Teve essa não é mentorada, uma cliente minha. Ela fez um exercício, que eu até vou passar para vocês aqui agora, que é muito legal. Anota, pessoal. E ela percebeu... E ela percebeu que ela estava com uma crença com a mãe dela em relação ao dinheiro. Uhum. No mesmo dia que ela fez esse exercício, ela virou a chave dela, teve um insight e percebeu. No outro dia, ela já faturou 2.000, que era o que Olha só. ela precisava. Às vezes o que a pessoa precisa para a semana inteira, ela fecha em um dia. Porque ela Exatamente. muda a chave, ela muda, porque quando a gente coloca esses exercícios em prática, mesmo que às vezes a gente não acredite, mas se isso vira uma rotina, o teu cérebro ele vai criar novas conexões com essa informação e vai passar a acreditar. Então, se elogie antes de sair de casa, antes de entrar numa reunião, fale: eu sou boa no que eu faço, pessoas precisam de mim, eu estou aqui para servir o mundo. São palavras, são frases que é idiota. Muita gente vai pensar: eu vou até sair da live, isso daí é bobeira. Se você não entende isso, se você não pratica, realmente sua chave não vai mudar. Você pode fazer vários outros cursos. Eu vou fazer um curso sobre vendas. Eu vou fazer um curso sobre oratória. Não é sobre isso. Exatamente. Eu conheço ótimos corretores que têm cursos e mais cursos, mas empaca no dinheiro. Não entende porque não cresce. 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos vendendo plano de saúde e não produziu nada. Por quê? Porque está com foco na escassez diante desses aspectos que você acabou de falar. Tem uma coisa bem interessante aqui também que agora me veio de falar, é que quem tem o sentimento, né, de se sentir em algum momento rejeitado pelo pai ou pela mãe, sentiu aquele abandono, aquela rejeição, gente, isso vai impactar também profundamente no seu faturamento. Tamara, como? Como assim? Porque você não se sente merecedora. A ferida do abandono e da rejeição, inconscientemente, é mais ou menos assim. Se eu já não recebi o amor do meu pai e da minha mãe, quem dirá das outras pessoas? Quem dirá o dinheiro? Se eu não recebi nem o básico, então você fica naquele sentimento de escassez, de pedinte, de mendigo, assim, sabe? Se contentando com pouco, porque eu recebi pouco. Então eu vou pro mundo com essa ideia de que eu tenho que receber pouco das pessoas, pouco da vida. E isso impacta profundamente no seu faturamento também. Então, perceber se em algum momento também você tem essas feridas emocionais que impactam é se trabalhar, gente. Eu sempre falo que é um orar e vigiar. Porque nessa correria nossa do dia a dia, trabalho, o que acontece? A gente se perde, igual a Veri falou. A gente realmente se perde. A gente não... Poxa, mas por que eu tô pensando que eu não mereço? Por que eu tô me criticando? Por que eu tenho crença sobre venda? Tem gente que trabalha com venda, mas pensa que vendedor é mentiroso, que vendedor é isso, que vendedor é aquilo. Gente, e essas crenças estão no nosso inconsciente. Exato. E como que às vezes eu percebo? Como que eu olho o meu colega? Como que eu olho que aquele vendedor tá prosperando? Exato. Esses dias eu não lembro quem que foi. Uma vendedora de roupa. Ela pegou e trouxe bem assim pra mim. Nossa, mas uma garagem de carro, como que aquele cara tá vendendo só aquilo? E eu que trabalho com roupa, vendo bem mais. Eu falei assim, é crença. É nível de merecimento. Não importa o que você vende. E sim da forma que você vende. É como que você se sente em relação àquele dinheiro que tá entrando.
Exato. O dinheiro, ele é muito bom, mas ele também não pode ter lugar no nosso coração, no sentido de nos dominar. E na nossa Exatamente. área de vendas, né, de corretores, a gente sabe que é uma área muito próspera, sabe, Tamara? Eu conheço corretores que, de fato, conquistaram grandes coisas, realizaram muitos sonhos, mas existe um perigo muito grande de a gente tornar o dinheiro nosso senhor, sabe? E Depender dele. e isso é uma coisa que eu vigio, até confesso isso, sabe? Porque ele facilmente pode sequestrar o nosso coração, né? E aí entra o que me faz permanecer? São os meus valores. Eu me fundamento naquilo que eu acredito. Eu acredito na verdade, eu acredito na bondade, eu acredito no serviço amoroso. E eu me baseio nesses pilares para eu não me perder. E aí, claro, eu já trabalhei os aspectos pai e mãe, e é aquilo que você falou num encontro que a gente teve, numa outra oportunidade, que são várias camadas que a gente vai trabalhando. Então, dentro da minha relação de Exatamente. pai e mãe, tem outros aspectos que eu estou trabalhando. Na minha relação com o dinheiro, eu já subi um nível. Qual que é o próximo nível que eu preciso curar? E aí, são nesses aspectos que a gente, conforme vai curando, a gente vai prosperando. Evoluindo. Estourando os nossos tetos financeiros, né? Exato. Então, por exemplo, tem pessoas que ficam muito tempo faturando só 5, tem pessoas que ficam muito tempo faturando só 10, mas e o porquê? Por que que eu não consigo dar um passo além? Exato. O que que me mantém nesse nível? Então, essas coisas que a gente tem que trazer um pouco mais para a consciência e ir se percebendo no dia a dia mesmo, porque é no dia a dia, pessoal, que vai surgir o desafio. E esse desafio é normal para todo mundo. Exato. Todo mundo tem. E é igual a Veri falou, nós somos camadinhas de cebola. Quanto mais a gente vai descamando, mais alto a gente vai subindo. Quanto mais eu vou evoluindo, mais o meu patamar vai subindo. É normal? O que não é normal é a gente ficar se contentando com pouco. Exato. E, inclusive, na Bíblia, se eu não me engano, está em Eclesiastes, capítulo 5, 18 e 19. Que Deus fala para a gente prosperar em abundância e aproveitar todas as coisas belas da vida, do mundo. Entende? Então, nós que vamos, ao longo do tempo, adquirindo essas crenças, muito daquilo que a gente pegou como modelo dos nossos pais, Exato. e que ficam aqui reverbando no nosso dia a dia e a gente não se dá conta. E às vezes você tá aí se esforçando, mas não tá percebendo o que você realmente tá sentindo em relação a isso. Que legal, muito boa essa live. A gente tinha se comprometido para mais ou menos uns 30 minutos, né? Sim. Assim, o que você pode deixar? Você já falou muitas coisas, né? Eu quero aqui publicamente, inclusive, né? Eu já tinha comentado com a Tamara, mas quero aqui de forma, como fala, oficial. Eu tenho mentorados que a gente já trabalha outros aspectos e eu quero fazer um convite para você, para a gente ir para uma sala de meet mesmo. E aí você trabalhar outras coisas e ali tirar dúvidas para os meus mentorados. Sim. Eu quero saber se você aceita esse convite. Bora! Vamos estourar esse teto financeiro. Vamos! Gente, quanto mais gente próspera, mais gente feliz, mais gente faturando, mais dinheiro entrando, e é isso. E então tá. Eu acredito... Pode falar. Pode falar. E eu acredito muito nisso, pessoal. Até porque eu trabalho muito nisso o meu público é mais mulher, mas também trabalho muito com os homens. E a gente tem que se desbloquear mesmo, porque trava, não vai para frente, e a gente tem que se investigar. E quanto mais a gente ter essa consciência e parar, tipo, da onde que é emocional? Gente, 90% do nosso faturamento é emocional. Verdade. Verdade. Não tem. Verdade. Se você não estiver bem com você mesmo, você pode perceber, você não vai ter nem cabeça para faturar o negócio. Verdade, verdade. A minha contabilidade de uma época, que eles são bem antenados, não fala só sobre números, né? E eles falam sobre isso. 90% do faturamento eu sei que é emocional. E agora você confirma, né? Ó, a Priscila está perguntando qual é o exercício para fazer sobre os pais. Ô, Pri, a Tamara vai falar agora, mas já quero deixar para você, né? A gente vai fazer uma sala justamente para trabalhar esses aspectos mais profundamente. Ela vai fazer um exercício com vocês e comigo também. Então, todos os meus mentorados e mentoradas,
Eu vou falar com vocês no privado, vamos agendar uma super aula, que aí a Tamara vai trazer mais aspectos, porque eu quero ver todo mundo estourando o teto. Adorei essa frase. Mas se puder responder, Tamara, eu agradeço. A Priscila é uma das minhas mentoradas que realmente está crescendo muito, 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 muito nos negócios dela. Vocês vão pegar um cenário mais ou menos assim. Como se vocês vão sentar num lugar bem calmo hoje, sei lá, cama, sofá, que ninguém vai atrapalhar vocês. Show. E imaginar que sua mãe te ligou para almoçar num domingo. Filha, vem aqui em casa, vamos almoçar, ou vem aqui na sua avó. Deixa o seu coração te guiar. Uhum. E aí, você vai aparecer com o teu carro dos sonhos. Um Porsche, sei lá, uma Land Rover, não sei seu carro, uma Mercedes, seu carrão dos sonhos. Eu quero um Creta, vou fazer com o meu Creta. Uau! Branco ainda, tá lindo. E aí, se imagina que tá todo mundo da tua família. Pai, mãe, tio, irmão, prima, periquito, papagaio, todo mundo, gente. Como que essas pessoas vão se sentir quando você chegar com o teu carro? Só sintam o sentimento, não leve para o racional. E aí você pensa assim, não sei, minha mãe vai perguntar, de onde você tirou dinheiro? Teu pai vai falar, tá roubando de quem? Deixa a emoção vir. Por quê? Esse exercício é muito importante porque se inconscientemente vem um sentimento, Tamara, eu não me senti bem, me senti, não sei, uma angústia, por isso que você não prospera, meu bem. Entendi. Porque inconscientemente, como que eu vou aparecer com o carrão do ano se meu pai e minha mãe sempre andaram, sei lá, com Fusca? Como vão me julgar, vão achar que eu tô roubando, vão achar que eu tô vendendo coisa errada. Esse julgamento que internamente vão ressoando com nós são bloqueios que a gente tem de prosperar, de realizar aquele sonho. Então, muitas vezes você tem um sonho. Traz a emoção, mas você não está no estado meditativo, né? Quando você entrar no estado meditativo, traz na emoção e não fica na imaginação, porque o nosso cérebro ele sabota a gente. A Gi falou, nossa, já imaginei e me senti super bem. Aí, Gi, vamos analisar o seguinte, você se sentiu bem porque você se sente merecedora? Isso é um ótimo aspecto, certo, Sim, Tamara? Porque ela já claro. Nossa, eu mereço um carro novo, eu mereço... Qual que é o teu carro, Gi? Eu quero um Creta. Não sei qual é o seu carro, ou se você tem outro sonho. Mas lá na meditação, a gente vai trabalhar a emoção que a gente imagina que nossos pais podem ter. É isso, né? Exatamente, exatamente. Porque o nosso subconsciente, ele sempre vai sabotar a gente. Então, no primeiro momento, é bem normal as pessoas falarem assim, Tamara, me senti muito bem, Passa essa primeira emoção, que dá felicidade, do êxtase, aí eu falo assim, não, pera, mas pesou. O meu coração, eu senti um aperto. Entendi. Então, é normal esse primeiro sentimento, mas depois, quando passa isso e você vai se centrando, se conectando mais, você vai vendo que vai ter alguma coisa ali por trás. Não que é uma regra, tá? Pode ser que sim, e perfeito. Sim. Amém. Ou seja, meio caminho andado, né? Oi? Meio caminho andado. Se a pessoa sente que os pais se sentem bem, se a família tá ali comemorando com ela, isso é um ótimo passo. Aí trabalharia outros aspectos, exatamente, né? Porque não, é pai e mãe também, mas tem outras exatamente. coisas. Exatamente. Mas que bom, que bom. Se a Gisele já, no momento, né, já se sente bem, é um bom sinal. É importante agora, ao dormir, né? Isso, Tamara? Sim, na hora de dormir, fazer a imaginação do carro dos sonhos. Pode ser outra coisa, de repente, um apartamento. Pode ser uma casa, uma viagem. Uhum. E aí, imaginar como é que o carro você vai até a casa dos pais, né? Ao apartamento, a não ser que você imagine você levando os seus pais no apartamento. Faz o movimento de ir, né? Essa que é a diferença. E aí, entender... Eu já até sei a minha frase pronta aqui. Claro, vou fazer também, mas já estou até imaginando como os meus pais pensariam. E aí, é importante realmente. Eu já pensei, eu preciso trabalhar mais em alguns aspectos.
Sim, a Pri, nossa, profundo isso e real mesmo. De fato, minha família julgaria. É. E aí, Pri, inconscientemente a gente se sabota. Se sabota como? Se endividando, gastando dinheiro numa conta que, sabe, fazendo coisas assim que nem tinham necessidade. Ou Uhum. às vezes, igual a Veri falou, quebrou o carro, aconteceu isso, aconteceu aquilo, sei lá. Alguém se acidentou e você teve que ajudar financeiramente porque não deu conta. Então, é bem importante mesmo a gente ter essa consciência. Legal, muito bom. Hum, Aí, ó, trazendo o exemplo da Pri, a gente, por medo do julgamento, a gente não quer se distanciar da nossa família. E aí a gente acaba sabotando o que realmente quer, a gente quer realizar, porque a gente não quer desagradá-los. Não. Se tem uma coisa que a gente tem dificuldade é de dizer não para pai e mãe e de desagradar eles. Por quê? Porque a gente cresceu e a gente foi moldado desde criança a ser a criança boazinha, a ser a criança que obedece os pais. E aqui, pessoal, não é assim, Tamara? Então eu tenho que ser mal educada, eu tenho que desagradar eles, desagradar no sentido assim, eu honro a vida que eu recebi deles, mas eu faço aquilo que faz sentido para mim e não para eles mais. Por quê? Porque agora eu sou adulta, a minha cabeça é outra, a minha consciência é outra, e o que vai fazer sentido para mim, para eles muitas vezes não vai fazer sentido. Então, falar não e desagradar, gente, é um exercício assim, ó, diário, Libertador. diário, Ô, diário Gi, mesmo. você tá com a faca e o queijo na mão, hein? Agora a gente precisa ir pro próximo nível, ganhar mais. Você tá ganhando 20, é hora de ganhar 30, Gi. Porque, ó, se Exatamente. você já se sente bem com a sua conquista, você já se imagina com o carro dos sonhos, aquilo te dá prazer, te dá alegria. E você vê que os seus pais também se alegram com a sua conquista, minha querida. Agora, ó, vamos Tá ir para o próximo deixando nível. dinheiro na mesa. Exato. Ou tá faturando, mas que pode faturar mais, cada vez mais, Sim. né? Sim, exatamente. Porque, na verdade, quem coloca limite em nós é nós mesmos. Nosso pensamento. Não tem outra pessoa que coloca limite. Verdade. Não Às tem. vezes a gente até a gente cria situações e ou a gente ouve algumas coisas das pessoas que a gente toma pra gente. Pega como verdade. A gente pega como verdade, mas que são coisas pequenas, porque se a gente acreditar na gente, né, se acreditarmos em nós mesmos, qualquer coisa que se é falado fora da sua concepção, fora do que você acredita, aquilo não vai ressoar, não vai entrar no seu coração. Você só vai Exatamente. entender que a pessoa não entende os meus sonhos. E não é a sua obrigação compartilhar seus sonhos com ninguém. Os seus sonhos são seus. E a Na, hora que você realizar, você vai falar, cara, eu sabia, eu tenho potencial, eu acredito em mim. na verdade, a gente nem pode comentar, às vezes, muitas vezes, os nossos sonhos. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas têm crença de merecimento. Porque às vezes a Verdade. pessoa quer ficar naquela escassez. E aí vem você e traz um sonho assim, uau! Ela vai falar assim, cara, ela tá louca? Ela bateu a cabeça? Ela acha que ela vai conseguir isso? E eu tava até vendo uma postagem do Pablo Marçal que ele tava falando exatamente sobre isso. Muitas vezes, o teto que você quer faturar, o que você quer fazer, não vai ter ninguém para te apoiar. Não vai Exato. ter ninguém que vai falar assim, vai. Principalmente pessoas próximas. Então, quanto mais você confiar em você, na sua capacidade, na sua habilidade, no seu conhecimento, né? Naquilo que você faz, naquilo que você agrega na vida das pessoas, porque independente do que você faz, quando você está servindo o outro com propósito, com amor, que você sabe que aquilo vai edificar, que vai transformar, que vai facilitar a vida do outro, meu, não tem, não tem por que não vender. Entende? Que massa. Então, essa energia que você coloca em cima daquilo que você faz muda totalmente o teu faturamento e, pô, você vai só subir. Legal. Eu vou compartilhar aqui, já indo para o final, pessoal. Eu tô com um projeto essa semana aqui na minha corretora, que eu também quero subir o meu próximo nível. Porque teoria todo mundo sabe, o conhecimento por si só, ele não vale, até que ele seja aplicado. Aí ele se torna uma sabedoria, porque ele foi aplicado na nossa vida. Não adianta eu conhecer sobre vendas, não adianta eu saber o melhor pitch de vendas, saber sobre produtos, se realmente
não se vive isso. Então, eu coloquei um desafio aqui na minha corretora para eu aplicar essa semana. E é um desafio que a gente vai aumentar o nosso faturamento. E eu vou fazer os seus exercícios e tudo que você falou nessa live. E depois eu volto para contar o meu testemunho. Vamos ver. Eu quero acompanhar de perto. Eu adoro feedback. Nossa, minhas clientes falam assim, gente, me manda, só faz, porque eu sou muito dessa de fazer, de executar, entendeu? A teoria é boa, tem muita informação na internet, mas o que é o gatilho? É você executar, é você fazer, é você se mover. Porque enquanto você não se colocar em ação, não adianta. É igual o exercício que eu acabei de passar. Se vocês não fizerem, se vocês não se entregarem para isso e buscar cada vez mais o autoconhecimento e perceber onde que vocês estão se bloqueando, não vai acontecer, não vai surgir como um presente na sua porta, entende? Exato. Então é muito interessante mesmo isso que a Veri trouxe, de se colocar como desafio, porque o dinheiro também vem muito da ação, da movimentação. Exato. E eu percebi aqui, dentro dos meus negócios, nós já temos uma carteira consolidada no mercado. A gente já tem clientes, mas a gente entendeu que ter cliente pode estagnar. Sim. E aí a gente quer fazer um movimento de trazer novos clientes. E aí como é que a gente faz? Então a minha ação, ela tá pronta, tá documentada no papel, eu vou começar amanhã. Mas aí eu vou fazer esses exercícios de me olhar no espelho, né, de fazer uma posição da heroína mesmo, de fazer essa análise hoje antes de dormir. Eu sei que tem corretores que estão chegando agora, a live já está no final, mas a gente assim colocou vários pontos que todo mundo pode aplicar para melhorar o faturamento. Então, se você quiser voltar, terminando aqui, eu vou colocar aqui no feed, você pode assistir do começo e esses exercícios serão aplicados aqui pela minha empresa. E aí vai dar certo, porque eu tenho certeza, se a gente se coloca na posição de realmente agir, eu acho que o universo, Deus, não sei qual é a sua fé, a sua crença, realmente faz o movimento e vem. E aí eu tô muito confiante e foi boa essa live, inclusive, para mim. Sempre é. Isso mesmo, de orar e ação. Oração, é isso mesmo. Eu falo para vocês, mas também é um conhecimento para mim, uma reafirmação para mim também, porque desafios todo mundo passa, né? E tudo que eu sempre falo assim, que tudo que eu transmito de conhecimento é porque eu coloco em teste. Então, façam porque dá certo. Só não dá certo quem não faz. Exato. É batata. Não tem outro. Exato. Tamara, querida, muito obrigada pelo seu tempo. Eu espero assim, que nossa live, pessoal, tenha contribuído muito para vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada de muitas vendas. Amanhã de manhã eu quero estou analisando subir uma live, agora minha, né, para falar técnicas de vendas, falar um pouco para te ajudar realmente a fazer a combinação do hoje, né, da meditação, da autoafirmação e mais algumas técnicas amanhã de manhã. E aí eu vou abrir uma live aqui provavelmente às 8. E aí eu quero realmente poder contribuir, que é o servir, né? Depois a gente é gratificado, agraciado, recompensado pelo que a gente faz. Mas eu vou mandar o convite para os meus e as minhas mentoradas e muito obrigada aí por aceitar, né, esse novo passo. Eu agradeço o convite. E aí, é sempre bom a gente... Cadê o sonzinho, pessoal? Deixar vocês aqui com essa vista maravilhosa. A maioria das minhas mentoradas e mentorados são de Curitiba, ou seja, não tem essa vista aqui da beira-mar. Gente, a Tamara é do Paraná, hein? Ou seja... É leite quente, né, Tamara? Bastante. Então, vou deixar vocês aqui. O meu bolo acabou, né? Fiz o bolo, já comi. E aí, vou deixar vocês com essa vista. E desejar que vocês tenham um ótimo domingo. Tchau, pessoal. Obrigada, foi um prazer. Até mais.